Muito bem, sejam todos bem-vindos mais uma vez. Meu nome é Douglas, sou Relações Públicas, trabalho no Departamento de Comunicação Social da Reitoria do Instituto Federal do Ceará, o IFCE, onde estou como coordenador de jornalismo e imprensa. Mais uma vez, como parte da programação do Dia do Físico, o Instituto Federal do Ceará, o IFCE, e instituições parceiras têm a honra de trazer para vocês algumas entrevistas com físicos, pesquisadores e também pesquisadoras nacionais, pessoas que vêm contribuindo com o ensino e a pesquisa no nosso país. Nesta ocasião, nós contamos com a participação especial do professor mestre Giovanni de Almeida Pessoa, professor da Educação Básica, Técnica e Tecnológica do Instituto Federal da Paraíba. O professor Giovanni Pessoa é graduado em Física pela Universidade Estadual do Ceará, a UES, mestre em Ensino de Física pela Universidade Federal Rural do Semiárido, professor de Física no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba, o IFPB. Muito bem, professor Giovanni, é um prazer conversar com o senhor, seja muito bem-vindo. Obrigado, Douglas. Primeiramente, agradecer o convite do professor Nunes, de participar desse evento tão importante para a divulgação científica e também para a divulgação da nossa carreira como professor, em especial como professor de física. Professor, para a gente começar, vamos começar do começo, né? Como eu faço com todos os entrevistados aqui, dando início então à nossa conversa, nosso bate-papo, nosso bate-bola. Queria que o senhor nos contasse sobre a sua trajetória de formação, passando aí pela graduação até a pós-graduação. Você poderia comentar também sobre seu ingresso no Serviço Público Federal através da Rede Federal. Bem, Douglas, começar aqui falando de como é que foi a minha escolha para a graduação, seguir a carreira como professor de física. Inicialmente, a escolha não partiu exatamente da física, né? No ensino médio, eu sempre me identifiquei com as disciplinas de cálculo, como física, matemática, e assim, como eu não sou egresso do ensino público, sempre existe aquele preconceito, né, com esses cursos de graduação, que na minha época eram cursos que tinham menos concorrência, ou que tinham tinha um grau de dificuldade já reconhecido no seu término, na sua conclusão. Então, a gente meio que era forçado, né, pelas próprias instituições particulares em que eu estudei a buscar cursos como engenharia, medicina, direito. Então, primeiramente, eu optei pela engenharia, que estava dentro da área a qual eu mais me identificava. Mas já nos primeiros semestres do curso de engenharia, a minha vontade, o meu gosto pelo ensino, já trabalhando como professor de particular, né, de reforço com alunos que tinham dificuldades em física e matemática, fizeram com que me despertasse até mesmo nas disciplinas do curso de engenharia, de física, de cálculo, e me despertaram esse interesse pela área específica, né, de ciência da natureza, em especial a física. Foi aí onde, então, mesmo já estando na metade do curso, depois de 3 semestres já cursados, 6 semestres cursados, que diga 3 anos, eu optei por trancar o curso de engenharia eletrônica, no caso, que eu cursava, e ingressar no curso de física. Fui aprovado, tanto no vestibular da Federal, como também na estadual, e por questões de proximidade da minha casa, e também por questões de horário do curso, eu optei por fazer a graduação na Universidade Estadual do Ceará. Dentro do curso de graduação, na minha época, ainda existia sempre um certo preconceito com aqueles que buscavam a iniciação científica, as bolsas de pesquisa. Eu ainda sou egresso daquela época em que muitos iam para a graduação de licenciatura em busca de entrar em sala de aula e já ingressar no mercado de trabalho. Então, a gente mesmo já na graduação já buscava sempre começar a dar aula. Os nossos ídolos, digamos assim, eram aqueles colegas de graduação que já davam aula em grandes escolas da cidade, que já estavam dando aula para cursinhos pré-vestibulares, que já tinham um nome já bem difundido na cidade, e a gente sempre também estava em busca de ter também esse reconhecimento. E aí a gente meio que deixava um pouco de lado essa parte de pesquisa e em busca de bolsas e até mesmo seguir a carreira da pós-graduação. É uma coisa que
que hoje eu reconheço que até me arrependo de ter tomado essas atitudes, e aí a nossa vida vai tomando proporções, onde a gente vai tomando atitudes que meio que vão correndo em paralelo com a nossa carreira profissional, a nossa vida pessoal, como casamento, filhos e tudo mais, e tudo vai ficando um pouco mais complicado. Mas aí, vendo que a importância de continuar os meus estudos, de dar continuidade à minha carreira científica, né, como professor, como pesquisador, também agregado a isso, a sorte de ter tido a oportunidade de poder conciliar o meu trabalho com o estudo, né, com a pesquisa, com a pós-graduação, surgiu a oportunidade de eu ingressar no mestrado, que foi através do mestrado nacional profissional em ensino de física, o MNPF, onde eu fiz o mestrado no polo de Mossoró, né, na UFESA, porque não foi ofertado como primeira turma. Eu sou da primeira turma desse programa, e não foi ofertado em nenhum polo do Ceará. Então, o polo mais próximo que tinha de onde eu residia, em Fortaleza, era em Mossoró. Fiz a seleção, tive a felicidade de ser aprovado na seleção, e em 2013 ingressei no mestrado. Foi aí onde eu comecei a despertar, onde na própria graduação não tinha tido, além desse interesse, não tive a oportunidade de buscar esse tipo de informação, mas foi no mestrado onde eu tive o verdadeiro contato com a pesquisa, com a divulgação científica, com a publicação, e aí foi onde realmente me despertou outros interesses dentro da nossa profissão, né? Perceber que não só é importante você atuar para você difundir o seu conhecimento, também trabalhando aí com jovens e adolescentes, com crianças até, mas também você poder formar outras pessoas, poder formar profissionais, poder formar outros professores, e aí foi onde me despertou ainda mais esse interesse pela pesquisa, mais especialmente na área de ensino de física. O meu projeto do mestrado inicialmente era voltado para alunos, né, do ensino básico, era um projeto para trabalhar com a gamificação, que na época ainda estava ganhando forças, ainda estava surgindo, principalmente aqui no Brasil, mas hoje, devido às circunstâncias que nós estamos passando, já é um assunto até bem difundido aí nas redes sociais, é bastante discutido aí nos grupos científicos na área de ensino, nas pesquisas também, mas eu acabei dentro do meu mestrado mudando, né, esse projeto, onde eu parti para onde era o meu interesse desde a graduação. Meu projeto ele foi mais voltado para a área de avaliação, e mais especificamente o uso da teoria de resposta ao item nas avaliações de pequena escala. Então, eu fiz uma adaptação, fiz uma análise da possibilidade de utilizar a TRI nas avaliações de pequenas escalas para que os professores pudessem aplicar nas suas turmas, mesmo tendo um quantitativo de amostra pequeno. O resultado foi favorável, foi bem agradável, apesar de a gente ter chegado a algumas conclusões de não poder substituir a avaliação tradicional por questões estatísticas mesmo, que a TRI exige. A gente percebeu que é possível utilizar a TRI para você diagnosticar, por exemplo, algumas deficiências, algumas necessidades especiais de aprendizagem para uma turma, para um grupo de alunos, ou até mesmo para um aluno em particular. Hoje, eu ingressei já no Instituto Federal da Paraíba, né? Também motivado pelo meu curso do mestrado, né? Dentro do mestrado, conheci colegas que já eram do Instituto Federal, no caso do Rio Grande do Norte, outros também do Instituto Federal do Ceará, mas eu já tinha esse sonho, já tinha esse desejo, e quando eu entrei no mestrado, esse desejo aumentou ainda mais para que eu pudesse dar continuidade à minha carreira, também trabalhando com o ensino superior, para que eu pudesse também juntar as mãos com esse grupo de profissionais que tentam fazer aí com que o ensino público, gratuito e de qualidade, possa ser cada vez mais prestigiado, possa ser cada vez mais reconhecido a sua importância no nosso país. Muito bem, trajetória legal, parabenizo pela caminhada aí, professor. Certamente
teve muitos desafios, né, muitos momentos em que você ficou com questionamentos, mas que as vitórias vieram e suplantaram todas essas dificuldades, esses questionamentos, e foi possível construir essa trajetória maravilhosa. Professor, vou falar em professor, você é professor da nossa rede federal, mais um dos grandes valores que nós temos na rede. Quando a gente fala na figura do docente, do professor, a gente imagina logo aquela imagem que o senso comum associa de primeira, que é o professor ali na frente, os alunos ali assistindo a aula, mas a gente sabe que é muito mais do que isso, né? Eu queria que você descrevesse para mim, para quem está nos assistindo, um pouco das suas atividades na trajetória docente, no fazer científico, na sua carreira de pesquisador. Quais são as outras atividades que você, como docente da Rede Federal, do Instituto Federal da Paraíba, desempenha além dessa parte da sala de aula? Bom, Douglas, é interessante você perguntar isso, porque, como você disse, quando a gente ingressa num curso de licenciatura, muitas vezes a gente fecha a nossa visão para as possibilidades que esse curso nos oferece. Muitas vezes a gente imagina que a pessoa, quando se gradua num curso de licenciatura, ele terá como objetivo e como futuro certo a sala de aula. A sala de aula ela nada mais é do que uma das opções que o curso de licenciatura nos oferece. O professor, hoje em dia, e a pandemia, ela veio também para nos mostrar, para nos abrir os olhos e mostrar que os nossos horizontes eles são muito amplos. O professor ele tem várias possibilidades de carreira que ele pode seguir, que ele pode ter uma remuneração agradável. A gente tinha uma certa visão de que para o professor ter um ganho salarial, ter uma melhoria salarial, para isso seria necessário um aumento de carga horária em sala de aula, agregar, assumir mais turmas, assumir uma carga horária maior, e hoje a gente sabe que isso não é verdade. Eu posso me citar, por exemplo, como exemplo disso, pelo fato de como sempre eu gostei, sempre fui interessado por essa área de tecnologia, pela questão também da divulgação científica. Em 2015, eu tive interesse, né, a curiosidade, e a exemplo também de alguns colegas que eu tive a oportunidade de trabalhar, de criar um canal, onde esse canal no YouTube, ele teria como função, basicamente, prestar um serviço para os meus alunos, porque eu não poderia prestar esse serviço presencialmente. A gente tinha um tempo limitado de sala de aula, a gente também tinha encontros limitados, que dependia aí da minha disponibilidade, da disponibilidade dos alunos, ter que também estar se deslocando para a escola. E aí eu tive a iniciativa de, em 2015, criar esse canal, com o intuito de ter um momento a mais, mesmo à distância, mesmo não estando no mesmo local geográfico, ter um momento a mais para dar a oportunidade dos meus alunos revisarem o conteúdo, tirarem dúvidas, discutir outros assuntos, aplicações da física que não eram possíveis serem feitas em sala de aula. Foi daí que, então, surgiu o meu interesse em perceber também que eu não tinha determinados conhecimentos e que eu não tinha tempo de fazer um curso, aquele curso formal, para ir atrás desses conhecimentos. E aí, buscando na internet, eu comecei a aprender coisas que, a princípio, não tinham nada a ver com a minha profissão, mas que eu mal sabia que, no futuro, esses conhecimentos iriam abrir muitas portas para mim. Eu tive que começar a aprender sobre gravações, aprender sobre edições de vídeos, aprender sobre marketing digital, aprender sobre, até para usar em sala de aula também, mas com postura vocal, dicção, várias técnicas que me ajudaram a desenvolver o canal. O canal de física, como vocês podem ver aqui, o Assim é Fácil, ele surgiu primeiramente com a intenção de ajudar os alunos com a física, os meus alunos em particular, vendo que o canal estava ganhando proporções em que alunos até de fora, de outros estados, estavam tendo acesso, estavam me dando esse retorno. Eu comecei a desenvolver outros trabalhos, resolvendo questões de vestibulares do Brasil todo, questões do Enem, e agora, ao ingressar no Instituto Federal, que inclusive, diante da pandemia, eu não comentei, mas eu ingressei no Instituto Federal da Paraíba em 2020, em janeiro de 2020, tive a oportunidade aí de trabalhar 2, 3 meses presencial, e logo em seguida veio a pandemia, onde a gente teve que passar a trabalhar de forma remota. Já demonstrando essa minha habilidade com o ensino remoto, com os vídeos, com gravação, com as ferramentas digitais,
eu fui convidado a participar de um grupo de trabalho no campus no qual eu trabalhava à época, que era o Campus Souza, onde esse grupo era intitulado de Grupo de Trabalho de Ferramentas Digitais. Ele tinha como função inicial formar os professores, né, treinar os professores com esse novo modelo, esse novo formato, que até então era novidade para a maioria. Muitos professores, ainda de gerações antigas, eles eram avessos, eram realmente bem resistentes ao uso dessas ferramentas, e com o nosso grupo de trabalho nós tínhamos como intenção não só ensiná-los a utilizar esses novos ambientes de trabalho, as plataformas digitais, como também a adaptar as suas metodologias a esse formato de ensino, ao ensino remoto, tá? Isso me fez ganhar bastante visibilidade no campus, começou também a demandar outros trabalhos. Já fui convidado, por exemplo, a fazer uma formação de professores da Secretaria Municipal daquela cidade a qual eu trabalhei, do município de Souza. Lá também eu tive a oportunidade de ser convidado para ser coordenador de um curso, do curso de agroindústria. Infelizmente, eu não tive muito tempo de desenvolver um trabalho, porque por questões pessoais eu tive que ser removido para outro campus. Hoje eu estou no campus Patos, muito feliz, muito satisfeito em estar nesse campus e também com muita saudade do Campus Souza. Mas foi onde eu consegui, por ter conhecido as pessoas presencialmente, desenvolver um trabalho e mostrar o meu trabalho de uma forma mais eficiente. Mas aqui no Campus Patos acabei de chegar, já estou também colhendo frutos, já estamos aí à frente da Olimpíada Brasileira de Astronomia. Também vamos começar o trabalho com os alunos para a preparação das Olimpíadas Brasileiras de Física, tanto das escolas públicas como a Olimpíada Geral. Então, assim, além da sala de aula, além da pesquisa, nós também temos outros trabalhos que a gente desenvolve, trabalhos na área, nos projetos de extensão, nos projetos desenvolvidos aqui na área de solidária, e são trabalhos que vão realmente demandando muito tempo da gente, além do trabalho que a gente acaba tendo que assumir em casa devido à nossa estadia imposta pela pandemia. Mas certo de que tudo isso vai passar, de que nós vamos sobreviver tendo os menores prejuízos possíveis quando a gente retornar ao nosso ensino presencial, que eu não vejo a hora para isso acontecer de forma segura, todo mundo imunizado. A gente vai chegar em sala de aula bem mais preparado do que a gente se afastou da forma presencial e entramos no ensino remoto, com bem mais bagagem. Eu, por exemplo, durante esse período, fiz pelo menos 3 ou 4 cursos de aperfeiçoamento para melhorar as minhas técnicas em sala de aula, para poder trazer para os alunos uma melhor experiência no ensino, e eu acredito que muitos dos meus colegas também estão desenvolvendo ainda mais o seu aprendizado, a sua experiência para chegar com essa bagagem toda e poder oferecer para os alunos cada vez um ensino melhor. Muito bem, olha, professor, a gente fica cansado só de ouvir, né? Muitas atividades, realmente muita produção, muita divulgação científica, muito incentivo à pesquisa. Parabenizo você mais uma vez por tantas atividades. Você utiliza a ferramenta do YouTube, né? Isso está cada dia mais crescendo, cada vez mais professores, principalmente por conta desse momento que exige o trabalho remoto, o distanciamento, e o YouTube é uma ferramenta sensacional, sem dúvida nenhuma. Temos muitos professores que utilizam também dessa possibilidade oferecida pela tecnologia. Professor, para a gente encerrar, então, nosso bate-bola aqui, nosso bate-papo, eu gostaria que o senhor deixasse, então, uma mensagem aos físicos em formação, ou até mesmo os já formados, que buscam ingressar como professores, docentes em instituições públicas, como, por exemplo, as instituições da nossa Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, por exemplo. Bem, para começar aqui essa frase final, né, essa palavra de incentivo aos meus colegas que estão aí em formação ou que já finalizaram a sua graduação e estão numa pós-graduação, a mensagem que eu gostaria de deixar é que aproveitem o seu dia, carpe diem. Né? A gente não pode fechar nossa mente, achar que o nosso universo é limitado, achar que nossos horizontes são limitados e que o nosso destino é única e exclusivamente a sala de aula. A sala de aula é, sim, uma das oportunidades. Talvez, vamos dizer, que seja o
o nosso porto seguro, né? Com certeza, quando a gente se forma na licenciatura, a nossa expectativa, a nossa tendência é seguir para a sala de aula, mas que nós temos, sim, diversas outras áreas onde nós podemos atuar. Hoje, o professor ele pode, por exemplo, atuar na área de avaliação, ele pode ser elaborador de itens, ele pode ser autor de livros, ele pode ser consultor de escolas. Uma coisa que me deixa, por exemplo, já que eu estou dentro dessa área de pesquisa, de avaliação, trabalhando mais afinco, uma coisa que me deixa muito triste é perceber que a grande maioria das pessoas que tem renome na área de avaliação, que é uma área muito específica do ensino, são pessoas que não são do ensino, são psicólogos, são psiquiatras, são médicos, são pessoas de outras áreas que desenvolveram estudos na área de ensino e que nós, que somos da área de ensino, acabamos tendo que beber dessa fonte para poder executar o nosso trabalho. Então, seria muito importante que as pessoas, os professores, os licenciados, que ao se formarem também dessem uma atenção especial para essa área. Sem contar também com a parte de consultoria, a elaboração de itens, a escrita de materiais, são várias áreas. A divulgação científica, hoje em dia nós temos aí as redes sociais, onde tem muita gente divulgando tudo, divulgando moda, divulgando culinária, divulgando, por que não divulgar também a ciência? Como uma forma até de combater as fake news. Hoje aí só o que a gente vê são supostos falsos cientistas, são pseudocientistas, divulgando aí informações que nós sabemos que são informações que não são corretas, que não têm um fundo científico, que não têm um amparo de uma pesquisa, uma comprovação feita por base de experimentações, de testes. Então, a gente pode, baseado no conhecimento que nós adquirimos, também combater isso, divulgando essa área que nós tanto gostamos e tanto apreciamos. Então, fica aí a minha mensagem, o meu incentivo a essas pessoas que estão em plena formação, né? Até porque quem termina a graduação não termina a sua formação, nós estamos constantemente sendo formados, eu mesmo estou constantemente aprendendo coisas novas e ao aprender essas coisas novas, de alguma forma, eu acabo aplicando a minha profissão, seja com meus alunos, diretamente na sala de aula, ou seja, na formação de outros professores, em semanas pedagógicas, em cursos de formação, ou até mesmo nas minhas redes sociais, no canal do YouTube, no meu Instagram, divulgando a ciência como ela realmente é. Nós temos aí a prova da importância da ciência, a vacina que está chegando, nós estamos aí na expectativa de que nós, da área de educação, todos os servidores, seja público, seja privado, mas que tenham algum vínculo com a educação, entrem nessa fila, sejam também priorizados para que a gente possa cada vez mais evoluir a educação da nossa nação e para que a gente possa aí demonstrar a importância da pesquisa, da saúde e da educação. Muito bem, professor. Acho que a mensagem é essa mesmo, muito válida. Se reciclar sempre, aprender sempre, é um processo contínuo. Ainda bem, né? Graças a Deus que ele não tem fim, porque a graça, a emoção é justamente essa, é se renovar cada dia mais, expandir as possibilidades, as oportunidades, o conhecimento e os horizontes pessoais. Nós agradecemos, então, sua participação nesse nosso projeto. Nós conversamos com o professor mestre Giovanni de Almeida Pessoa, professor da Educação Básica, Técnica e Tecnológica do Instituto Federal da Paraíba. Beleza, professor? Até a próxima. Obrigado, Douglas. Deixar aqui meu agradecimento ao professor Nunes pelo convite e aproveitem o evento que está maravilhoso. Estou fazendo parte da comissão e só tenho elogios a toda a equipe que está por trás dos bastidores no desenvolvimento desse evento. Obrigado e até a próxima.